Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo, louvado seja o Senhor, nosso Deus e Salvador, por nos dar o privilégio de estarmos mais uma vez aqui para juntos estudarmos sobre as verdades para esses nossos dias. Amém? E, meus queridos, em todos os vídeos eu tenho feito o apelo para que aqueles que ainda não pediram o seu livro digital, O Retorno da Glória, 21 Dias de Poder, peçam através desse número de WhatsApp que está aí na tela, para que vocês também possam fazer essa jornada em busca do verdadeiro batismo do Espírito Santo. E o melhor de tudo, o livro é gratuito, ok? E está escrito: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Queridos, Deus não é apenas santo, mas Ele é santíssimo, de maneira que os resplandecentes serafins cobrem o seu rosto e também seus pés na presença do Todo-Poderoso, porque Deus é merecedor de toda honra, glória e reverência de todos os seus filhos. Contudo, nós, os professos remanescentes da profecia bíblica, temos ofendido a Deus diariamente e em vez de o reverenciarmos em sua casa de oração, nós nos comportamos diante da presença de Deus com menos reverência do que nos comportaríamos em uma sala de cinema. Deus exige respeito e reverência, porque Ele não é o cara lá de cima, mas Ele é o grande eu sou, aquele que possui vida em si mesmo e que existe de eternidade a eternidade. Amigos, nós devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita, porque de cada 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja, nenhum está entrando pela porta estreita e andando pelo caminho estreito, mas se acham no caminho largo, o qual conduz à perdição. Tal como o pecador comum no caminho largo está. E embora eu parafraseei, na verdade, essa ideia que eu apresentei, ela se encontra lá no livro Serviço Cristão, páginas 40 e 41, e ali o Espírito Santo, através da sua profetisa, confirma que entre cada 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja, nenhum está preparado para terminar sua obra na terra e se encontram tão sem esperança em Deus e sem esperança no mundo, tal como o pecador comum. E diz o Espírito de profecia: vi a distinção entre esses caminhos e também a diferença entre as multidões que neles viajavam. Os caminhos são opostos. Um é largo e suave e outro é estreito e escabroso. Semelhantemente, as duas multidões que os percorrem são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversa. Queridos, aqueles que viajam pelo caminho estreito estão sempre conversando a respeito da alegria e também da felicidade que eles vão ter no final da viagem. Mas quando fazemos junta-panelas na igreja, quão diferentes são os assuntos que a maioria dos irmãos trazem à tona em pleno dia do sábado, em vez de aproveitarem aquele momento de confraternização para falar das glórias do paraíso e da bendita esperança de eternamente poder contemplar a face de Deus, falam de coisas tolas e sem sentido, as quais entristecem os anjos que estão ao redor e que ofendem a Deus, que é o Senhor do sábado. Bom, os que andam pelo caminho estreito, eles têm sim aflições neste mundo, e por causa disso, como diz o Espírito de Profecia no livro Vida e Ensinos, na página 156, o rosto deles muitas vezes está triste. Contudo, frequentemente o rosto deles também brilha com piedade e santa alegria. Quem está no caminho estreito não se veste como a multidão do caminho largo, não fala como os perdidos e nem age como os que amam o mundo, porque eles têm um modelo muito elevado, amigos. E o modelo dos que andam pelo caminho estreito é o próprio Senhor Jesus. Mas aqueles que andam no caminho largo, eles são egoístas e egocêntricos porque sempre estão preocupados com eles mesmos. As suas roupas são de acordo com a moda do mundo porque eles amam a vaidade. Os que vão pelo caminho largo sempre estão atrás de prazeres da carne porque eles não encontram prazer nas coisas espirituais. Os que vão pelo caminho largo amam a comédia e estão sempre aí gargalhando de forma louca e irreverente, sem se dar conta que em breve eles vão sentir a mais terrível angústia e ira, porque fora da cidade, como disse o Senhor Jesus, haverá choro e ranger de dentes. E diz o Espírito de profecia: vi, percorrendo a estrada larga, muitos que tinham sobre si escritas estas palavras: morto para o mundo. Próximo está o fim de todas as coisas. Estai vós também prontos?
Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristeza que lhes notei no rosto. Irmãos, infelizmente eu preciso dizer a realidade a qual a igreja de Laodiceia vive, e a realidade é que a maioria do povo que professa ser remanescente está completamente iludido. São tão perdidos como aqueles que não professam qualquer religião, mas vivendo igual a todos os mundanos. Esses ainda nutrem esperança de que, quando Jesus voltar, poderão subir com ele para o paraíso de Deus e ali viverem e reinarem por 1000 anos, enquanto participam do julgamento dos anjos caídos e também dos ímpios rebeldes. Satanás cegou os olhos espirituais da grande maioria da igreja. Amigos, é muito fácil cantar "Somos teus, Senhor", é muito fácil dizer que somos Calebes, mas a verdade é que a maioria dos jovens e também dos adultos que professam ser remanescentes da profecia não são do Senhor e nem se parecem em nada com Calebe, porque eles se vestem, falam, agem e se entretêm com tudo aquilo que está ligado com o príncipe das trevas. E como podem esses jovens e adultos se dizerem Calebes se não conseguem enfrentar e vencer nem um anãozinho chamado fast food? Como poderão então enfrentar os gigantes? Satanás e os seus anjos zombam dos anjos do Senhor e zombam de Deus quando aqueles que servem às trevas se dizem ser cristãos e dizem estar indo para a cidade santa, quando na verdade estão no caminho largo, indo para a perdição, juntamente com todo o restante do mundo. E para piorar a situação dessas pessoas, elas ainda são consideradas como pedras de tropeço, porque aqueles que se encontram no caminho largo, quando escutam elas falarem sobre o céu e dizerem que os do caminho largo precisam aceitar Jesus, os mundanos olham para elas e não sentem desejo nenhum de ir para os caminhos de Cristo, porque eles não observam nada de diferente nessas pessoas. E como disse Jesus, ai daquele que fizer um desses meus pequeninos tropeçar. Queridos, se vocês estão viajando no caminho largo, pensando que poderão receber a recompensa daqueles que viajam pelo caminho estreito, não se enganem. Pois a recompensa dos que viajam pelo caminho largo é a morte eterna. Contudo, ainda há tempo. E Deus nos chama para sairmos do caminho que conduz à perdição, para entrarmos então pela porta estreita e andarmos pelo caminho estreito, o qual conduz à vida eterna. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes de nos despedirmos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu eterno nome. Pai, muitos de nós estamos professando ser remanescentes da profecia, quando na verdade estamos andando no caminho largo, assim como os demais perdidos. Se estamos nessa situação, ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos o perigo que estamos correndo e nos auxilie a tomarmos uma decisão de verdadeiramente entrar pela porta estreita e andar no caminho estreito. E isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, aqueles que quiserem, deixem aí o seu pedido de oração, porque diariamente estamos orando pelos pedidos que são feitos aqui no canal, ok? Então, fiquem todos sob a paz do nosso Senhor Jesus e até a próxima.